Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia, graças e paz a todos. Sempre uma alegria renovada desfrutarmos da oportunidade de nos acercarmos, nos reunirmos em celebração. Eu quero chamá-los imediatamente ao texto segundo registrou Marcos capítulo 3. Hoje é o nosso 24º Reagindo, é o espaço que a gente tem de reação à reflexão. Então venham comigo exatamente para Marcos capítulo 3, eu vou ler entre os versos 13 e 15. A pergunta que eu procurei responder no encontro anterior é a pergunta que eu retomo. Quem são os discípulos? Marcos capítulo 3, entre os versos 13 e 15, nos diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Pai, nós queremos te agradecer com todo o nosso ser. Queremos te agradecer sempre pela tua misericórdia renovada sobre nós, pela possibilidade que a gente tem de cessar os movimentos, se sentar, se centrar e se concentrar, a fim de ouvir a tua voz. Nesse momento, a nossa única súplica é sempre essa, Pai, por equalização, para que o Senhor possa nos tomar em tuas mãos, colocar-nos na frequência certa, de tal maneira que continuemos a ouvir a tua voz, para o máximo louvor da sua glória, nosso proveito e de todos que venham a se encontrar conosco. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu aprendi de um irmão chamado Jim Elliot. Ele era um missionário, ele foi uma das 5 pessoas martirizadas, por exemplo, em 1956, exatamente em 8 de janeiro de 1956, no Equador. Ele tinha uma missão, eles queriam evangelizar os índios Aucas. Quando eles pisaram na praia, se prepararam durante anos, quando eles pisaram na praia, os índios os mataram. E esse irmão disse o seguinte: onde quer que você esteja, esteja todo lá. Isso é algo que nunca fez tanto sentido quanto agora. Você sabe, a gente vive dias em que as pessoas andam extremamente ansiosas. E o momento que a gente vive, a ansiedade ultrapassou até mesmo a depressão. Então, se há uma coisa difícil para um ser humano, é estar presente onde o seu corpo está. Essa é uma das coisas mais difíceis que há. Entendeu? É extremamente difícil eu e você estarmos onde o nosso corpo está. O corpo está sempre aí, entendeu? Mas a gente nunca está 100% presente no presente, desfrutando dele como um grande presente. Isso faz com que a gente perca, assim, eu não sei nem mensurar o quanto, entende? As coisas estão acontecendo, as palavras estão sendo ditas, Deus continua falando conosco, só que a gente está muito fora de sintonia. Então, onde quer que você esteja, esteja todo lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque semana passada eu estive aqui, procurei estar por inteiro com tudo que eu sou, com tudo que eu tinha. E eu me ouvindo, que é um exercício que eu faço sempre, por inúmeras razões, uma delas para aperfeiçoar e também para edificar a mim mesmo, entendeu? Então eu me ouço sempre, 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 sempre. E domingo próximo passado, quando eu fui me ouvir, assim, eu fiquei extremamente impressionado, porque cada uma das frases que eu
consegui proferir, assim, foi milagre puro. Primeiro que eu estava sem voz, só descobri que eu tinha um pouco de voz aqui, porque eu reservei tudo para aqui. Então, assim, eu comecei a falar e já contando com a misericórdia dos irmãos, de em dado momento falar assim, olha, eu não tenho condição de continuar porque nem voz tenho, entendeu? E eu dei tudo de mim e quando me ouvi, falei, caramba, eu consegui falar isso? Porque, assim, desde pequeno, quando eu tenho febre, assim, eu tenho delírio, entendeu? Eu começo a delirar, eu tenho confusão mental. E para pregar, entendeu? Quem faz uso da palavra sabe. O negócio difícil, entendeu? Pensa numa coisa difícil. Como a Ana veio aqui e disse, eu gostaria de comentar depois, no momento ainda mais oportuno. Quando você fala em público, assim, é muito que você dá, entendeu? Porque eu sei o que eu devo falar, tem as coisas que acontecem enquanto eu estou falando, tem até o trevoroso atrapalhando. Então, assim, se vocês pudessem ficar na minha mente, assim, por um minuto, eu tenho certeza que no final você falaria assim, cara, como é que você consegue falar o que você fala, acontecendo tudo isso ao mesmo tempo? Eu falo, então, por exemplo, um dia desse o Fred me levou em casa, me deu carona, a gente estava aqui fazendo a manutenção do ambiente, e ele me falou assim, cara, como é que você consegue fazer essas coisas? Eu falei, Fred, tenho certa experiência, entendeu? Por exemplo, uma vez, tanto o Gui quanto a Pietra estiveram comigo numa pregação e eu não conseguia ficar sobre os pés, cara. Tanto é que no dia subsequente foi a primeira vez na vida que fiquei, aliás, a segunda vez depois de quando eu tinha 8 anos que eu fiquei internado, entendeu? O negócio ficou tenso para mim, eu colapsei. Mas eu reuni todas as minhas energias e falei assim, eu posso até morrer, mas tem que ser depois que eu pregar. Entendeu? Então, por exemplo, semana passada, quando eu comecei a falar, eu olhei para o semblante de vocês, percebi, falei, poxa, eu esqueci de dizer para todos qual era o meu real estado. Só os irmãos do conselho sabiam, entendeu? E aí, quando eu falei o primeiro bom dia, eu olhei no rosto de todo mundo estava assim perplexo, aí eu fui procurando dizer o que estava acontecendo, porque ninguém tinha me visto naquela situação, o negócio estava tenso, mas eu procurei estar aqui integralmente, porque não tinha como não estar. Então, fechado esse parêntese, chamo vocês exatamente ao texto de... Perdão, eu li o texto, não li? Beleza. Que eu fiz uma digressão e esqueci, eu li. Então, olha só, qual é a pergunta que a gente tem em mente? Quem são os discípulos? Os discípulos de Jesus, eles sabem algumas coisas, mas não como informação, mas como vida. Por exemplo, a primeira coisa que um discípulo sabe é que quando a gente conversa acerca de Deus, quando a gente pensa em Deus, a gente percebe que Deus é mais que um símbolo para um ser supremo ou impessoal. Na verdade, Deus é pessoal, Deus é relacional. Isso faz toda a diferença, por exemplo, da nossa caminhada. Perceba que Jesus sobe ao monte e chama alguns para estarem com ele. Ele chama 12 pessoas. E com isso, de saída, eu já te digo, te relembro, que fé cristã é relacionamento. Entendeu? Fé cristã é relacionamento. Saber essa verdade dá um grande significado à nossa vida. E aqui há um contraste já estabelecido. Em que sentido? Por exemplo, um religioso que não tem relacionamento com Deus, ele vive tão somente de regras. Ao passo que quando você sabe de Deus, quando você é um discípulo de Jesus de Nazaré, você vive a partir desse relacionamento. É completamente diferente. Então você não está preocupado, por exemplo, em ficar checando lista de pode ou não pode, se isso é pecado ou não. Não. Isso é para religioso. Agora, quando você tem um relacionamento, você vai saber de fato, por experiência, aquilo que agrada ou não ao seu pai com quem você se relaciona. Então, nesse sentido, se a gente pensa nesse relacionamento, às vezes uma pergunta nos sobrevém que é assim, mas como é que eu faço então para não me distanciar de Deus? Por exemplo, nessa semana ou nessas semanas que passaram, muitas pessoas entraram em contato comigo, porque como a gente fez transmissão, então muitas pessoas que tinham saudade, por exemplo, do tempo da EBQ, entraram em contato e uma delas me disse assim, cara, estou com saudade da EBQ, eu preciso voltar para Deus. Então a pergunta é essa, como é que eu faço para não me distanciar? Resposta é cultivando diariamente o seu relacionamento com Deus. Observe essa palavra, cultivar. Outra palavra que sobrevém daqui é cultura. Então, há que haver por uma cultura nesse relacionamento que a gente desenvolve com Deus. E de que modo a gente pode cultivar cotidianamente o nosso relacionamento com Deus? Eu penso que há 2 verbos que são imprescindíveis para que nós os conjuguemos. São verbos que nos são dados como meios de graça. Quais são esses 2 verbos? Orar e ler. São 2 meios de graça que Deus nos tem concedido para que a gente possa
aprofundar o nosso relacionamento com ele. E aí você pode perguntar assim, André, e o que é oração? Oração é um canal sagrado de comunicação. Você sabe que oração é um jeito que a gente tem de viver em comunhão com Deus no meio desse mundo caótico. Sem oração não vai, não tem como, entendeu? Então, se porventura a sua agenda começar a ficar cheia de tal modo que você não tenha tempo para orar, eu preciso te chamar a atenção para o óbvio, você está enrolado, entendeu? Você faz qualquer outra coisa depois que você tiver orado. Caso contrário, é só problema. Não há como fazer absolutamente nada, se mover nesse planeta sem oração. Partindo do pressuposto que o nosso irmão Tomás de Aquino disse, quando ele chamou Deus de o primo motore, ou seja, ele é o primeiro motor. Ou Deus te impele, ou então, cara, você só está se movendo para mais longe. Só para mais longe, em fazendo sem orar. Nunca posso deixar de citar o Lutero, sabe? Porque eu ainda não encontrei nada melhor. Tenho tanta coisa para fazer que se não oro 4 horas por dia, eu não consigo fazer absolutamente nada. Simples assim. Por exemplo, todas as quartas, excepcionalmente quando a agenda muda e eu preciso, às vezes, ter um compromisso intransferível na quarta, a gente muda para quinta, no máximo para sexta, mas nunca deixamos de ter. Eu sempre encorajo, nem sempre todos nós podemos estar ali quarta-feira naquele horário. Isso a gente não pode. Mas todos nós podemos separar pelo menos 1 minuto durante uma semana para colocar lá o seu pedido. Porque se assim não for, me lembro muito do que o Nani fala, e não falou não somente uma vez, mas de modo reincidente. Todos nós, se o que Jesus disse é verdade, no mundo tereis aflições, todos, sem exceção. A grande questão é, como é que você vai passar pelas suas aflições? Você pode passar sozinho, egoisticamente falando, ou você pode dividir a carga com a comunidade. Por que eu estou dizendo isso? Não é o peso da carga que nos faz tropeçar, é a maneira como a gente carrega. Todos nós temos cargas, mas a questão é, como é que você vai levar essa carga? Você pode tentar levá-la sozinho, ou você pode lembrar que você vive em comunidade e chamar os irmãos para te dar um suporte nas cargas. Levai as cargas uns dos outros, a gente já conversou sobre isso. Então, nem sempre todos podemos estar presentes naquele horário, mas todos nós podemos separar um tempo e dizer, irmão, a minha luta é essa, eu não dou conta sozinho, ore comigo. Simples assim. Simples assim. Ou então a percepção do que de fato é comunidade ainda não chegou ao nosso coração e a gente fica sofrendo sozinho desnecessariamente. Desnecessariamente. Então, primeiro meio de graça, oração. Orar é um canal sagrado de comunicação, mas a gente também tem possibilidade de conjugar o verbo ler. A gente tem possibilidade da leitura. É outro espaço que, bendito seja Deus, a nossa comunidade tem durante tempos, que é o devocional. Eu sempre digo, ali no espaço do lecionário, a gente pode aprender em comunidade o que talvez nós não aprenderíamos sozinhos. Por quê? É muita percepção junta ali. Alguns de nós nem comentam, entendeu? Mas leem o tempo todo. Às vezes não interage falando, mas está lendo o tempo todo, percebendo, aprendendo. Oh, rapaz, que interessante. Nunca em toda a minha vida eu olharia esse texto por esse ângulo. Que bom que a gente tem esse espaço. Então, graças a Deus, a gente tem vários instrumentos para cooperar conosco no desenvolvimento e no aprofundamento do nosso relacionamento. Então, esse devocional que a gente faz, por exemplo, num determinado momento do dia, é um momento especial nesse nosso dia no qual a gente se dedica, por exemplo, a ter um tempo precioso de comunhão com o Senhor. E dali que a gente parte. Por exemplo, não sei qual é o seu tempo. O meu é sempre pela manhã. Tem gente que prefere à tarde, tem gente que prefere à noite. Pela lógica, se eu vou iniciar o dia, eu já começo assim, entendeu? Mas isso sou eu, entendeu? Digo eu e não o Senhor. Porque eu parto do pressuposto do seguinte, se eu não encontro com Deus pela manhã, que hora que eu vou me encontrar com Ele? E aí já vai ter acontecido muita coisa, entendeu? Então, minha linha de raciocínio é exatamente essa. Então, nesse sentido, a gente percebeu que a gente tem esses 2 meios, pelo menos, que eu citei, orar e ler. E aí, retomando a ideia do relacionamento, o que Jesus realmente quer com o nosso chamamento? Estendendo esse chamamento que ele fez aos discípulos originais, para nós exatamente hoje. Jesus, quando ele nos chama, ele quer que nós nos tornemos outro tipo de pessoa. Que tipo de pessoa ele quer que nós sejamos a partir do relacionamento com ele? O tipo de pessoa como ele é.
O segredo é esse. Nós não sabemos ser gente como gente deve ser. A gente não sabe. A gente não sabe que a gente já nasceu desconectado da fonte. Entendeu? Então a gente é gente do jeito que a gente vai colecionando. Você vai olhando para A, para B e tal, vai pegando ali, entre aspas, o que você julga ser melhor e vai formando aí o que você acha que você deve ser. Mas ainda que a gente conseguisse ser 100% nisso, está longe de ser aquilo que o Pai quer que a gente seja. Então, quando Jesus nos chama para essa intimidade, é para que Ele mesmo nos transforme no tipo de gente que Ele quer que a gente seja, por uma razão óbvia. Só Jesus é gente do jeito que gente deve ser. Quando Jesus se encarnou, nós pela primeira vez vimos um ser humano como gente deve ser. Então, todas as vezes que a gente precisar de um parâmetro, um paradigma, um padrão de comparação confiável, a gente olha para Jesus de Nazaré. E rapidamente a gente se dá conta de que a gente está muito aquém. Muito aquém. Por isso que toda comparação que não seja com Jesus de Nazaré é sempre ruim. Porque, na pior das hipóteses, a gente se compara para mais. Ou, na melhor, como queira. Então, se você tiver complexo de superioridade, você se compara para alguém para se colocar como superior. Como isso é bem difícil para nós, a gente sempre se compara para menos. Então, não serve. É sempre carnal. Então, se a gente quiser se comparar, o padrão confiável é Jesus. Você olha para ele e fala, meu Pai do céu, estou extremamente aquém. Aí você pede perdão, reconhece, fala, Senhor, faz em mim o que deve, porque senão não tem jeito. Simples assim. A grande questão é quanto tempo a gente leva para ser vencido. Quanto tempo a gente leva para reconhecer, cara, eu estou absolutamente fora, entendeu? Leva tempo. E nesse levar tempo a gente ainda se complica, porque nem sempre a gente está aberto, por exemplo, à confrontação. Já falei inúmeras vezes sobre isso, isso é muito ruim para nós, porque só vai nos colocando para trás nesse processo de ser feito cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré. E alguém pode pensar assim, André, mas isso é possível? Sim, é perfeitamente possível. De que maneira? Através do relacionamento. Só não pode faltar a aula de Jesus, entendeu? Porque a aula de Jesus, diferente das outras aulas, ela acontece exatamente na vida e em todo o tempo. Então, não foi à toa que o Marcos, quando escreveu, escolheu as palavras certas, porque ele diz assim, começando o texto, depois. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe muita velocidade. Se você lê numa versão mais formal, é sempre a palavra logo aparece, entendeu? Para imediatamente, sempre para dar ideia de continuidade, entendeu? Muita velocidade, porque o Marcos ele tem outro objetivo. Então ele apresenta Jesus como um campeão, entendeu? É o ser humano por excelência e com muita dinâmica. Então, nesse sentido, é exatamente para isso que Jesus chamou os seus discípulos. Ele os chamou para que estivessem com ele. Por que tudo isso é importante? Porque a ambição de todo discípulo não é simplesmente saber o que seu mestre sabe. Nesse caso, a ambição do discípulo é ser como o seu mestre. Saber o que Jesus sabe, entre aspas, se a gente quiser, você pode se tornar um acadêmico. Entendeu? Você entra no bacharelado, depois faz mestrado, depois faz doutorado, pós-doutorado, beleza, vai saber tudo. Mas e daí? Porque a questão do discipulado é exatamente essa. Você não pode nunca, jamais falar algo que as pessoas não podem verificar. Então, o falar sempre vem depois. Então, cada vez que a gente ouve o Evangelho, sempre que eu falo isso, eu percebo. É lógico que eu já pensei isso a partir de mim mesmo, mas sempre penso assim, será que as pessoas conseguem ouvir de verdade? Por exemplo, esses dias mesmo, eu conversava agora com o Anderson e a Ana Paula no carro, falei, o vídeo nosso, o último vídeo acabou de sair, aleatoriamente escolhi uma parte e apertei o play. Aí tá eu lá falando assim, por exemplo, um problema que nós temos hoje é a negligência, porque o texto está na nossa mão, a gente não lê e depois ficam me enchendo de perguntas. Aí eu digo no tom bem-humorado, e o que eu tenho com isso? Porque assim, a questão é, quando as pessoas me ouvem, aí ouve uma frase do que eu falo, compara com o que ela anda ouvindo a vida inteira e vem perguntar para mim por que lá é assim. O que eu tenho com isso? Eu fico assim sem entender o que eu tenho com isso. Eu não tenho nada que ver com isso. Porque a questão é, o que você fica fazendo lá? Entende? O que você faz aí? Você gosta de sofrer? Você tem o texto na sua mão. Jesus te chama para você viver em liberdade absoluta e plena, somente reconhecendo-o como Senhor. Você não faz isso. E pergunta para mim por que eu fico sem entender, cara. Entendeu? É a loucura que a gente se mete. E não precisa ser assim. Então eu já me propus esse desafio e está posto. Você pode pegar qualquer reflexão minha, aleatoriamente, 5 minutos, aleatoriamente, onde você quiser. Se em 5 minutos eu não te falar algo que sirva, não precisa ouvir nunca mais.
entendeu? Porque eu venho com esse compromisso, porque eu não posso perder o seu tempo, nem tampouco o meu, jamais. Não pode. Eu não faço ideia do esforço que você fez para estar aqui, entendeu? Porque eu já fiz muito isso o tempo todo, sabe? Em 26 anos nunca foi fácil, nunca, nem um dia foi fácil. Então, a minha mente funciona assim, as pessoas não podem perder tempo. E eu não posso perder o tempo delas e nem tampouco o meu. Então, nesse sentido, a gente tem os mecanismos. O problema é a negligência. O problema é que a gente não falta assim muita avidez, sabe? E retomando a ideia, cada vez que a gente ouve, a gente se torna indesculpável. Entende? Porque sempre é proveitoso, tanto para o bem quanto para o mal. É aquela ideia de, por exemplo, você pregar e alguém dizer assim, hoje não houve decisões. Aí eu digo, como não? Alguns decidiram, por exemplo, em mudar de ideia. Decidiram se arrepender e alguns se decidiram pela conversão. Outros disseram em seu coração, não, eu vou continuar do jeito que estou e vou me endurecer ainda mais. É uma decisão também. Não há como não se decidir diante de Deus. Não há essa possibilidade. Então, a partir daquilo que a gente escuta, a gente está sempre se tornando cada vez mais indesculpável. Por exemplo, a gente poderia não saber o que a gente não sabia até exatamente agora. De agora em diante, a gente precisa ter as atitudes pertinentes e coerentes com aquilo que a gente começou a discernir nesse ponto. Então, de certa forma, o aprendizado ele é sempre cumulativo, entendeu? Você vai aprendendo e vai vivendo de acordo com o que aprendeu. Então, a maior ambição do discípulo não é simplesmente saber o que o seu mestre sabe, mas sim ser como ele. Por isso que eu sempre que falo, sempre faço ênfase no ser, antes de qualquer outra coisa. Porque o ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer e o ser faz. Quando você faz sem mesmo se dar conta. Flui naturalmente, entendeu? Sem fazer força. Então, por exemplo, a maior ambição que eu tenho no meu coração é ser feito cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré, que é o meu mestre. Entendeu? Se eu me encontrar com alguém, o cara fala, cara, você parece com Jesus. Poxa, ganhei o dia, valeu, entendeu? Não tenho nenhuma outra ambição que não seja exatamente essa. Então, você perceba aqui que o Senhor fez uma seleção para si mesmo, e todos aqueles que são da seleção do Senhor têm uma outra maneira de pensar. Por exemplo, você se vê como de um outro povo, sob um outro paradigma, você tem uma outra compreensão, um outro entendimento e uma outra percepção. Entendeu? Então, quando surgir uma determinada opinião, que alguém estiver proclamando lá aos quatro ventos, você fala exatamente isso. Não, eu não penso assim, não. Mas como não pensa assim? Não, que eu sou de outro povo. Entendeu? Eu tenho outra percepção, tenho outra concepção e meus paradigmas de decisão são completamente distintos e diferentes disso aí. Aí vai dar conversa, entendeu? Vai dar conversa. Por quê? Porque eu estou sob o domínio de Jesus de Nazaré. Então, ser um discípulo, ser um aprendiz, é ser um cooperador, é ser um representante, é ser um embaixador. E aqui eu gostaria de fazer uma correção necessária, porque há cerca de 2 semanas eu falei exatamente sobre isso e num dado momento perguntei a vocês, vocês me esclareceram, eu perguntei que a mente fica acelerada, eu falei assim, existe a palavra embaixatriz? Fiquei em dúvida por um instante. Sim, existe. Então eu queria usar embaixatriz como feminino de embaixador, só que tem um detalhe, e aquilo ficou martelando na minha mente, como eu disse que eu me ouço, eu ouvi aquilo, eu falei, não, tem alguma coisa aqui que não está certa, é o seguinte, de fato existe embaixatriz, mas não no sentido que eu usei. Por quê? Embaixador, de fato, a embaixatriz, na verdade, é a esposa de um embaixador. E, na verdade, o que eu precisava naquela frase era uma embaixadora, que aí uma embaixadora, de fato, é a representante diplomática, é a mulher que exerce o cargo, viu? A palavra estava certa, mas o emprego estava errado, entendeu? Então, eu precisava fazer essa correção que era necessária. Uma vez que Jesus chama os seus discípulos, ele dá vocação, entendeu? Então você começa a distinguir qual é o seu lugar, você discerne qual é o seu espaço na história, na vontade de Deus. Então Jesus chama todos os seus discípulos para uma causa e propõe uma missão. E aí eu percebi que pelo menos há 4 perguntas que são perscrutadoras para cada um de nós. Por exemplo, se há uma vocação, se há um espaço que só eu, no caso, e você pode ocupar um espaço intransferível, a pergunta primeira é, em razão de que eu vivo, em razão de que você vive? Segunda pergunta,
Que causa você defende? Entendeu? Terceiro, de que maneira você pensa no seu semelhante? Quarto, como você utiliza os seus dons, talentos para abençoar aqueles que estão ao seu lado? Sensacional! Essas 4 perguntas são de fato perscrutadoras, porque elas vão dizer exatamente onde está o nosso coração. Então, essas são as perguntas que Jesus coloca exatamente diante dos seus discípulos para a maior de todas as causas. E qual é a maior de todas as causas? A causa do reino de Deus. Só assim, como assim? Por exemplo, a gente tem uma missão. Há um pastor que eu respeito muito, o nome dele é Israel Belo de Azevedo, é pastor na Igreja Batista de Itacuruçá. Foi o último ambiente que eu estive antes da pandemia, minha última mensagem em público, assim, antes que a pandemia se estabelecesse. Ele diz que uma vida sem missão é uma vida sem sentido. Quanto mais rápido a gente discerne a nossa missão, com mais sentido e significado a gente tem possibilidade de viver. Então, todo discípulo de Jesus de Nazaré, ele tem no coração um profundo senso de missão. E qual é a nossa missão dada pelo Senhor? Ele nos chama para estar com Ele, aprofundar o nosso relacionamento de intimidade e depois Ele vai nos enviar a pregar, ou seja, anunciar o reinado de Deus. E qual é essa missão que Jesus propõe aos seus discípulos? A missão é o testemunho. Então, o que é o testemunho? O testemunho não é autobiografia. O testemunho é mais que uma mensagem a ser ouvida. Testemunho é demonstração, é uma mensagem a ser vista. Tá vendo como é que tudo é concatenado? Se fosse só para você falar, mano, você decora qualquer coisa aí, entendeu? Sai com um monte de folheto na rua e sai falando. Não dá espaço para ninguém comentar absolutamente nada, não deixa ninguém te perguntar, enfia a goela abaixo e é nóis. Pronto. Agora, se testemunho é mais do que autobiografia, é mais que uma mensagem a ser ouvida, é demonstração, então é uma mensagem a ser vista. Vou usar essa palavra com muito cuidado, extremamente entre aspas. O melhor marketing é uma vida transformada. Imagina, você em plena transformação diante de um camarada. Pô, simples assim. Agora, o problema se estabelece quando isso não pode ser visto, entendeu? Se as pessoas não virem, aí fica difícil. Aí você pode plantar até bananeira, pode falar o que você quiser, que não vai acontecer absolutamente nada. Não deveria ser assim. Só estou dizendo o óbvio, porque tem louco para tudo, entendeu? E como vai ficar gravado, vai ficar repercutindo por aí, entendeu? Vai que um louco que pensa com essas categorias ouve e não cai nele o bom senso. Ele volta à realidade. Então, é demonstração, é uma mensagem a ser vista. Antes, nós éramos walking dead, ou seja, mortos ambulantes, entendeu? A gente era cadáver insepulto que andava por aí, se movimentava. Agora não. Agora nós somos uma mensagem ambulante. Encontrar-se conosco é encontrar com o ser de transformações infindáveis. Todo dia e toda hora está acontecendo alguma coisa conosco. Então, que tipo de testemunho é esse? É o testemunho do reino de Deus. Alguém pode perguntar, reino de Deus? O que é reino de Deus? É o reinado da Trindade. Esse reinado da Trindade, ele se manifesta. O que é o reinado da Trindade? É uma nova realidade presente na história, é o ambiente da normalidade, é um novo jeito de ser, fazer e de viver. É um novo jeito de ser, fazer e viver. Como assim? É um novo jeito de ser gente, é um novo jeito de fazer todas as coisas, é um novo jeito de ser sociedade. Qual é o novo jeito de ser gente? Do jeito de Jesus de Nazaré. Então, cada membro da comunidade precisa ficar parecido com Jesus de Nazaré. Tudo que nós fazemos comunitariamente só tem um único objetivo. Qual? Ficar parecido com Jesus de Nazaré. Caso não seja assim, é só perda de tempo, é só vaidade. Jeito de fazer. Como é que nós vamos fazer todas as coisas quando estivermos juntos? Do jeito do reino de Deus. De um jeito que manifeste que Deus está reinando sobre nós. Qualquer pessoa vai chegar e falar assim, mas os caras lá fazem assim. Então, lá eles fazem assim. Mas como aqui nós estamos sob o reinado de Deus, nós estamos submissos àquilo que Deus quer, aqui entre nós é diferente. Entendeu? Interessante. E esse conjunto de comunidades se torna como o reino de Deus também. Mas só interessante, então cada comunidade fica como a Trindade, cada pessoa como Jesus, cada comunidade como a Trindade e o conjunto das comunidades como o reino de Deus. Lindo, pronto, ninguém erra. Qualquer coisa que não seja isso pode ter qualquer outro nome, só não é mais o Evangelho.
Quando a gente sabe isso, mano, fica muito difícil para qualquer charlatão encontrar espaço de nos enganar. Agora, sem saber isso, aí, infelizmente, é o que acontece no Brasil hoje. A igreja evangélica é o maior campo missionário. Entendeu? Se você quer um campo missionário, é só você ir pregar na igreja evangélica. Entendeu? É o maior campo missionário, é só loucura. Entendeu? É só loucura. E eu digo com conhecimento de causa. Quantas vezes vocês acham que eu já disse o que eu disse e vejo lá os caras assim do lado só assim. Os caras da minha função. Aí eu só, com a visão periférica, falo, rapaz, fico, né? Tenso, hein? Porque quando tá chorando, tá bom, né? Porque vai aí quando os caras ficam arranjando o dente cheio de ódio. Porque tem isso também. Eu fico sempre. Irmão, você não imagina como vocês quiserem assim, um bom motivo de oração. Quando eu não estiver aqui, que tem sido muito poucas as minhas ausências, mas quando eu não estiver aqui, mas você pode orar mesmo, irmão. Você ora mesmo, fala assim, Senhor, cuida do André lá, porque o negócio é frenético. É tenso. De novo, quando os caras estão chorando, é maneiro, porque eu penso assim, Deus deve estar tocando aí, entendeu? Porque, pô, o cara vai chorar, entendeu? E você tem que ver quando o cara arranja o dente, cheio de ódio, cheio de raiva. E eu sinto assim como a Ana Paula disse, eu sei o que você falou, eu sei, entendeu? Eu sinto que o cara tava assim, se eu pudesse eu te matava, cara, entendeu? Mas se eu puder, e isso é ele, hein? Agora, e a congregação inteirinha? Eu fico sempre contabilizando, assim, mensurando a porta. Eu falo assim, se o bicho pegar aqui, dá tempo de eu chegar ali na porta? Dá tempo de eu vazar pela janela? Algumas vezes isso já aconteceu, entendeu? E teve uma vez, só uma vez, que como se Deus falasse assim, eu vou deixar você perceber o que eles estão ouvindo. O que você está falando, é lógico que você sabe, você que está falando. Agora eu vou só dar uma descortinada para você entender o que eles estão ouvindo enquanto você está falando. Irmãos, o negócio esquentou de uma tal maneira que eu falo assim, meu pai do céu, cara. E eu fui, né? Fui aí, mantive, fui até o final. E no final pensei assim, agora eu vou vazar. Eu não pensava outra coisa. Eu falei assim, daqui mesmo eu já vou sair aqui pela esquerda. O prédio era profundo, entendeu? Eu falei assim, eu já vou sair por aqui. Aí quando eu terminei, o pastor assume o púlpito e fala assim, agora o pastor Michelin vai à porta despedir os irmãos. Cara, era tudo que eu não queria, velho. Já viu assim, tudo que eu não queria? Eu falei assim, não, quero ir embora. Cara, e fez uma fila, meu irmão, uma fila, um por um. Falando como um por um, os caras olhando no meu olho, eu assim, falei, mano, o negócio foi tenso, mas né? Oh, exatamente. Aí nessa hora, assim, é aquela oração que eu falo sempre para vocês: Senhor, eis aí um bom momento para socorreres o teu filho e o teu servo. Entendeu? Mas Deus não me deixou passar vergonha. Então, entre nós, é tudo de outra maneira. Porque o reino de Deus é um ambiente da normalidade. Então, é um novo jeito de ser, fazer e de viver. Então, isso aqui nos coloca sempre diante de um grande desafio. Qual é o desafio? Ser. Entendeu? Nosso desafio é ser. Por quê? Porque quem nos ouve, na verdade, precisa ver. E aí pode perguntar assim: ver para quê? Para poder dizer, por exemplo, é verdade. Você realmente vive como todos deveriam viver. E aqui entre vocês, eu percebi que as coisas acontecem como deveriam acontecer em todos os lugares. Vocês vivem sob outro paradigma. Tudo aqui acontece do jeito que Deus quer que aconteça. Isso é lindo. Então, a única maneira disso aqui se efetivar e ganhar concreção é se de fato nós formos quem Deus quer que nós sejamos. Não há como verbalizar sem que as pessoas possam observar isso em nós. Agora, a boa notícia é que à medida em que o reino de Deus avança, a maldade retrocede. Olha que interessante, à medida em que o reino de Deus se manifesta e avança, a maldade também retrocede. Então a boa notícia é que a gente vai obter êxito na missão. Você fala, como assim? Para que haja êxito na e da missão, Jesus ele compartilha com todos os seus discípulos a sua própria autoridade. O que é autoridade? Autoridade tem que ver com direito, com legitimidade e capacidade. Então diz o texto sagrado que Jesus conferiu da autoridade dele sobre todos os discípulos para que, em indo pregar, eles também pudessem expelir os agentes da maldade, nesse caso aqui, os espíritos maus, os seres angelicais caídos. Então, autoridade para lidar com os demônios. O que isso aqui quer dizer? Que para combater os espíritos maus, por exemplo, não há necessidade de artefato, não há necessidade de artifício, não há necessidade de manipulação e nem tampouco truque, entendeu? Aí você pergunta assim, por quê? Porque a autoridade de Jesus é absolutamente suficiente,
entendeu? Então não precisa de absolutamente nada além, exceto o nome de Jesus. Simples assim. Bota para correr, fala em nome de Jesus, você desaloja, entendeu? Então, quem são os discípulos? Os discípulos são todos esses enviados especiais revestidos de autoridade. Lembre-se sempre disso. A autoridade do Senhor está sobre nós. Então, como eu disse no encontro anterior, só vou relembrar, nós não saímos à busca, entendeu? De nenhum espírito mau, mas nós podemos nos encontrar com eles no caminho, porque o trabalho deles é sempre objetar o avanço do reino de Deus, entendeu? Mas o trabalho de Jesus é desfazer as obras do maligno. Então ele conferiu autoridade para nós para que a gente também obtivesse êxito na missão e para que a missão também fosse exitosa. Então, nessa ideia de êxito, a gente aprende que ninguém trabalha, por exemplo, para produzir fracasso. Todos nós queremos sucesso, entendeu? E sermos bem-sucedidos. Agora, de novo, entre aspas, a gente precisa discernir o que é sucesso. Sucesso é uma sucessão de boas escolhas na direção certa, entendeu? Sucesso para nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré tem que ver com fidelidade. Sucesso para nós é obediência, não é resultado. Então, por exemplo, eu sou um pregador. Eu já falei às vezes em ambientes assim, isso mexe muito comigo, muito, mas estou abrindo o coração com vocês. A pior coisa que tem, por exemplo, e eu não posso deixar nunca isso acontecer, primeiro, eu não posso falar para não ser ouvido. Isso eu aprendi assim, nem demorou não, já nasci, já cheguei no evangelho sabendo, eu não estou de brincadeira. Quem está ouvindo se brincar ou não, levar a sério ou não, aí já não é da minha conta. Mas ninguém pode olhar para mim e falar assim, não, esse cara não leva nem a sério o que ele mesmo está falando. Não pode. Se alguma coisa, e isso é um exercício que eu faço sempre, por exemplo, já disse a vocês que inúmeras vezes eu ouço bobagem. Sempre que eu ouço uma bobagem, é como se eu me checasse e falasse assim, o que em mim deu oportunidade do camarada me falar uma loucura dessa? Então, há que haver um problema em mim. Porque assim, eu não tenho coragem de falar besteira com os outros. Assim, eu não me lembro de ter sido assim, repreendido. Alguém fala assim, mas que besteira é essa que você falou, hein? Eu penso inúmeras vezes antes. Então eu pensei, o que tem em mim que deu a oportunidade do camarada falar uma loucura dessa comigo? Então o problema pode estar aqui. Então a primeira coisa, eu não posso falar de uma maneira que as pessoas não me levem a sério. Ainda assim, suponhamos que elas não levem, aí está no âmbito da responsabilidade pessoal. Ela não ouviu porque não quis. Pegou a visão? Então, nesse sentido, o meu trabalho não tem nada a ver com os resultados que eu posso mensurar. Eu posso falar a vida inteira e ninguém dá ouvido. E daí? A questão é, você foi fiel no que eu te mandei falar? Um exemplo disso, assim, que eu vivo toda semana, porque praticamente eu falo todos os dias, é no colégio, entendeu? Desde o princípio eu entendi o seguinte, eles podem fazer o que eles quiserem, a única coisa que não pode acontecer sou eu deixar de falar o que eu devo falar. Então, eu já disse para eles inúmeras vezes o seguinte, olha, tudo que a gente conversa vira podcast. Então, assim, vai ser desagradável ficar chamando a sua atenção. Nem deveria fazer isso, entendeu? Assim, por educação, pela lógica, educação, porque o problema que os professores têm no país é exatamente esse, a falta de educação e a falta de disciplina. Mas isso aí o cara tinha que aprender em casa. Agora, você imagina você lidando com questões que são referentes à alma. Para pensar nisso. Por exemplo, com todo respeito, falo dentro de um contexto. Qualquer matéria que você deixar de ouvir porque o sinal bateu, dá para você recuperar. Agora, dá para você recuperar a mensagem do dia que você deveria ter ouvido hoje para tomar as decisões? Hoje, não dá. Então, imagina se eu deixo de falar. É a vida de alguém que está em risco. E aí? E aí Deus vai falar assim, por que você deixou de falar? Porque o cara não queria ouvir. E problema dele, eu te mandei você falar. Tá vendo? Que situação? Então, nesse sentido, sucesso para nós é fidelidade, é obediência. O que Deus te deu para você fazer, faça. Independente dos resultados. Resultado, isso aí é Ele que resolve. Entendeu? Então, qual é a ideia para a gente caminhar para o fechamento? E a gente já passa para o momento de perguntas, respostas e contribuições do Reagindo. Toda história de êxito, ela começa com a decisão cônscia e corajosa. Então, a primeira coisa, Jesus te faz um chamamento, você conscientemente entra ou não. Isso é que é interessante também de andar com Deus, sabe? Porque eu ouvi uma irmã que eu respeito também dizendo, o nome dela é Andréia Vargas, e de tudo que ela disse, a parte que mais me tocou é, se você entrou nisso, banque isso até o final. Eu falei, sensacional.
entendeu? Mano, vai até o fim. Não é um negócio que você começa... Não, meu irmão. Tudo está relativizado ao seu compromisso, entendeu? Tudo está relativizado ao seu compromisso de andar com Jesus. As coisas vêm depois, só que às vezes é tudo ao contrário. Quando sobrar tempo, aí você vai lá ser discípulo de Jesus part-time, entendeu? Tipo Pedro, assim. Aí você vai passar por umas situações assim complexas, entendeu? Assim como aconteceu com ele. E aí o problema disso, sem ir muito longe, é que não sei de novo quanto tempo vai levar para Deus te vencer. Entendeu? Quanto tempo vai levar para Deus te vencer? Para te mostrar que você sozinho não dá conta? Não sei. Não sei. Bom seria se fosse um mês, um dia, um ano. Não sei. Tem gente que leva a vida inteira, mano. Entendeu? E não é vencido por Deus. Só perda de tempo. Então toda decisão, toda história de êxito começa com uma decisão cônscia e corajosa. Começa com riscos calculados e assumidos. Traduzindo, nunca entre em nada sem calcular os riscos. Nunca faça isso. Calcule tudo. Vê se você vai dar conta de fechar aquele processo. Entendeu? Você dá conta com o que você tem? Fala assim, não dou conta não, mano. Não dou conta não, isso aqui é muito para mim. Beleza, não tem problema nenhum não. E nem sou eu que estou dizendo isso não, é Jesus. Entendeu? O interessante de Jesus é, meu irmão, faz o seguinte, vê se com esse número de soldados você consegue vencer o seu inimigo que vem com o dobro. Vê se com esse número de tijolos você consegue erigir essa torre, porque senão você vai passar vergonha. Então a mesma coisa, você se avalia e fala assim, você sabe quem você é? Sei. Então, você dá conta? Com Jesus dou. Não dou não. Então não entra. É simples assim. Porque senão fica oscilando demais. Então alguém pode se perguntar assim, mas aqui há uma lição extraordinária para a gente aprender. Sim, há uma lição magnífica e encorajadora. Por exemplo, você percebeu que o Senhor usa as pessoas para transformar o mundo. Agora, observe que eu disse que o Senhor usa pessoas para transformar o mundo. Eu não disse que ele usa, por exemplo, os gênios. Não. Ele usa absolutamente pessoas. Então, por exemplo, se você já se perguntou, ou mesmo agora você se pergunta, como é que o Senhor pode usar a vida de alguém para transformar o mundo? E, aliás, às vezes você pode até, nesse caso, pensar, mas quem sou eu para participar disso? Basta você olhar para aqueles que ele já usou ao longo da história. Por isso que a gente tem esse texto compilado, entendeu? Para que a gente possa ver as arquetipias aqui e se identificar e falar assim, mano, se teve jeito para esse, tem para mim também, entendeu? Então, eu digo 5 coisas e terminamos. Tenho 2 citações para fazer exatamente sobre o que eu acabo de dizer. A primeira delas de um missionário do passado chamado Hudson Taylor, ele foi missionário na China. Sobre o que eu acabo de dizer, ele falou assim, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos que estão nas mãos de um grande Deus. Ainda o nosso irmão Russell Philip Shedd, de saudosa memória, falando acerca do êxito da missão, do triunfo, ele disse assim, triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltam da batalha sem braço, sem pernas ou com os olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista suas tropas. Nós estaremos lá, feridos, machucados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Isso é que é sensacional. Você vai estar lá, nós estaremos lá, já está garantido que a gente está lá. Então, se está garantido, nada deveria nos demover dessa fé, dessa convicção. Então, a gente deveria trilhar esse caminho todos os dias, sem jamais estar fora dele. 3 últimas coisas que digo. Primeiro, antes de tudo, é preciso vir e estar com Jesus. Entendeu? Esse é o primeiro chamamento. A gente precisa de intimidade com o Senhor. O ministério, ele nasce exatamente da intimidade que a gente tem com o Senhor. Segunda coisa, o começo é sempre a parte mais importante. Entendeu? O começo é sempre a parte mais importante. Terceira e última coisa, tudo de bom nasce do nosso relacionamento com Jesus de Nazaré. Então, alia tudo isso e está tudo certo. Antes de tudo, é preciso que a gente venha e esteja com o Senhor, para que a gente aprofunde a nossa intimidade, aprofunde o nosso relacionamento, para que a gente, de fato, o conheça como uma experiência de primeira mão. Não dá para andar com Deus com experiência de A e de B e de terceiro. Não, você precisa ter a sua. Você precisa saber até que gosto Deus tem.
Qual é o sabor de Deus? Entendeu? Provai e vede que o Senhor é bom. Quem provou, viu, e quem viu é porque provou. E você sabe o sabor de Deus. Começo é a parte mais importante. Extremamente necessário começar bem, entendeu? Ser muito bem discipulado. E por último, mas não menos importante, tudo de bom nasce do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Então, que Deus seja, pois, servido em nos abençoar. Separei aqui o cântico, uma frase que eu sei que toca muito o Anderson também, que um dia ele confidenciou. Ó Deus, eu te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora quero viver para transmitir esse amor. Sensacional. Isso aqui deve ser a nossa vida, entendeu? Esse é o nosso testemunho. Já que o Senhor tem feito o que tem feito em mim, que não acabou também, eu estou em processo, eu quero viver para transmitir esse amor. Lindo, sensacional, vai dar tudo certo. Beleza? Então, encerramos aqui. Vou chamá-los para uma breve oração e, na sequência, a gente entra no nosso outro espaço. Pai nosso, muito obrigado por essa hora, obrigado por tudo quanto a gente conseguiu ouvir da tua parte, obrigado pela confrontação, obrigado pelo conforto. Tudo isso vem junto quando a gente ouve a tua voz. Não ficamos sem desafios nessa manhã, há muito para resolvermos e é isso que nós estamos fazendo exatamente agora. Nós não queremos deixar esse ambiente sem resolver o que há para ser resolvido. Então, para tanto, enche o nosso coração de coragem e intrepidez para que a gente tome as resoluções certas a partir de tudo que a gente recebeu como esclarecimento e elucidação. Para o máximo louvor da sua glória, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.